De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é de extrema importância para nossas vidas. E a palavra de Deus, ela sempre tem que estar em primeiro lugar, a palavra do Senhor. E quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aos Romanos, Paulo, ele diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos a certeza, a convicção, de quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, vai se manifestar nela a fé, vai se manifestar nela a confiança, a convicção, porque ela está escutando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, é importante eu e você, todos os dias, escutar uma boa palavra, a palavra de Deus, palavra verdadeira, sem heresia, sem distorção, ela sendo pura, como o Espírito Santo traz para os ouvintes. Porque se eu escuto muito a palavra de Deus, logo eu vou se encher de fé. E sabemos que a salvação é pela fé. Para mim ser salvo, eu tenho que ter fé, eu tenho que esperar, eu tenho que confiar, eu tenho que ser perseverante. E Jesus, ó Deus, o alvo dele sempre foi que as pessoas, desde o tempo de Adão e Eva, até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as pessoas viessem escutar a sua palavra. O alvo de Deus sempre foi esse. Sempre Deus quis que as pessoas viessem escutar a sua palavra, ser obediente a Ele, andar em conformidade à sua vontade. Deus sempre quis isso. E quando, meu amado irmão, eu vejo que lá do tempo de Noé, começando de lá, quando Deus, ele vê que o homem estava cheio de maldade no seu coração, cheio de mal, o homem não queria servir a Deus, não queria servir o Senhor, porque sabia que ia viver muitos anos, sabia que a terra oferecia a prosperidade para ele no alimento. Deus, o que é que ele diz? Ele diz que se arrepende de ter feito o homem. Deus criou o homem para louvar Ele, buscar Ele, fazer a sua vontade. Mas o homem está cheio de mal no seu coração, está cheio de pecado, não quer servir a Deus, não quer obedecer ao Senhor. Uma nação gigantesca, uma nação que estava ali, meu amado irmão, na terra, mas não estava querendo obedecer ao Senhor. E Deus, Ele fala que Ele se arrepende de ter feito o homem. E quando Deus olha, Ele vê apenas Noé, um homem que estava escutando a palavra do Senhor, o homem que estava aguardando a fé, o homem que estava confiando, o homem que estava perseverando. E Deus se agrada da atitude daquele homem. Por isso que Deus resolve revelar
a palavra divina, revelar o que iria acontecer com aquela nação perversa, com aquela nação corrompida, com aquela nação, meu amado irmão, que estava tão distante de Deus. Deus se agradando de Noé, Deus manda Noé construir uma arca, para ser salvo ele e a família dele. E Noé, quando ele escuta essa voz de Deus, a palavra do Senhor, Noé, ele não vai questionar, Noé, ele não vai duvidar. Noé tinha certeza que quem estava falando era Deus. E Deus dizia para Noé, falava do tamanho da arca, Deus falava quem era que ia entrar nela, Deus falava quais eram os animais que deveriam entrar naquela arca. E quando Noé escuta isso de Deus, Noé regaça as suas mangas e Noé começa a obra que o Senhor lhe confiou. Noé, ele pega em suas mãos as ferramentas, Noé, ele pega o machado, ele pega a foice, Noé, ele vai para as matas cortar a madeira que era necessário para construir aquela arca. E Noé, meu amado irmão, quando ele trazia aquela madeira para a construção da arca, a obra dela já era uma pregação, mas em Noé não tinha cansaço. À noite Noé saía para pregar, anunciar para os ímpios, para os pecadores, o que iria acontecer. Ele saía para anunciar a palavra de Deus. E Noé deixava bem claro que Deus ia mandar chuva, muita chuva, que a terra ia ficar inundada e aquelas pessoas iriam morrer. E Noé pregava. Noé pregou 120 anos para aquele povo. Noé não se cansava de pregar. Ele pregava com as suas obras. Ele abria a sua boca e ele pregava para o povo escutar. Mas o povo, meu amado irmão, não abriu o seu coração para Deus, não abriu o seu coração para o Senhor. Se ensoberbeceram, se orgulharam, zombaram de Noé, chamou Noé de louco. Mas o homem de Deus estava fazendo o que Deus mandou, porque ele, irmão, escutou a palavra. E é isso que você tem que fazer: escutar a palavra do Senhor, a pregação, e dar crédito a ela, porque ela vai te orientar, porque ela vai fazer você, meu amado irmão, se encher de fé, de confiança, de convicção, de certeza que um dia Deus irá voltar. Ele é amor, mas ele também é justiça. Noé não parou porque ele tinha um monte de pessoas que não queriam nada com Deus. Noé engoliu aquela angústia, Noé engoliu aquela aflição, Noé engoliu aquela agonia, Noé engoliu aquela humilhação calado, porque isso era a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Noé em nenhum momento se desviou. Noé em nenhum momento, irmão, deixou a palavra da verdade. Noé em nenhum momento deixou Deus, não deixou ao Senhor, porque sabemos que um dia ia chegar o juízo de Deus sobre aquele povo. E quando o juízo de Deus chegasse sobre eles, irmão, eles iam querer entrar, mas eles não poderiam entrar. Já ia ser tarde, meu irmão, a porta estaria selada e ninguém poderia mais entrar naquela arca, só quem acreditou. E foi isso que aconteceu. No decorrer do tempo, o povo via Noé construindo aquela arca, e o tempo se passando. As pessoas poderiam dizer que Noé estava louco, mas ele estava confiando em Deus, confiando no Senhor. Quando chega um tempo, irmão,
de Deus mandar Noé entrar naquela arca. Noé, ele entra naquela arca, juntamente com a sua família. E ali Deus fecha aquela porta. E ali começa a chover. Era muita água. E quando o povo vê que a água, irmão, está subindo, eles resolvem procurar aquela arca para se salvar. Só, meu amado irmão, que não poderia. Só que eles não poderiam entrar. E o que aconteceu? Que todos morreram. O que aconteceu? Que todos provaram da ira de Deus, da ira do Senhor. Não queira ver, irmão, um Deus irado. Não queira ver. Deus tirou Noé dentro daquela arca. Ele espera o tempo passar. Ele espera com paciência. Porque o homem que escuta a palavra de Deus, ele se torna paciente, ele se torna prudente. E Noé vai esperando. Num certo tempo, irmão, Deus iria parar de chover, ia fazer parar de chover. Um certo tempo aquelas águas iriam baixar. E aquela arca iria, irmão, encalhar em algum lugar. E Noé ia sair daquela arca. E quando ele saísse de lá, ele ia oferecer um sacrifício ao Senhor. E o Senhor ia receber esse sacrifício como um cheiro suave nas suas narinas. Foi o que aconteceu. Noé sai daquela arca. Noé oferece um sacrifício a Deus. E Deus recebe como um cheiro suave nas suas narinas. Porque isso foi agradável ao Senhor. Porque isso agradou o coração de Deus. Porque isso fez que Deus viesse se alegrar. Fez que Deus, irmão, viesse sentir naquela hora alegre. Porque tinha um homem ainda que adorava Ele, que buscava Ele, que fez a sua vontade. Deus, irmão, a palavra do Senhor, ela foi revelada a muitos profetas, a muitos homens de Deus. Muitos deles não se desviaram. Muitos deles começaram no espírito, mas terminaram na carne. Deixaram ao Senhor. E como a palavra de Deus é importante para nossas vidas, você vê que quando o homem de Deus ele morre, que se chamava Moisés, Deus levanta Josué. E no capítulo de Josué, capítulo 1, você vê Deus conversando com Josué. Deus dizia para Josué que aonde ele pisasse, o povo de Israel pisasse, a planta dos seus pés, tudo era dele. Deus dizia para Josué: ei moço, não se aparta do livro da lei, medita nele de dia e de noite, porque o Senhor é contigo. Eles estavam vivendo na lei, mas Deus queria que eles viessem ali, meu amado irmão, observar o que estava escrito. Porque se eles viessem observar o que estava escrito, jamais ele ia se desviar do caminho do Senhor. Se você, eu vier observar o que está escrito, irmão, jamais nós vamos se desviar. Jamais nós vamos distorcer a palavra de Deus. Jamais nós vamos pregar heresia e querer enganar as pessoas. Jamais, meu irmão. Deus pedia isso do homem. Deus pede isso de nós. Que nós venha ter uma vida devocional. Que nós venhamos escutar homens de Deus que pregam a verdade. Não é aqueles que pregam oba-oba. Não é aqueles que pregam heresia, distorce, adultera a palavra do Senhor, não. É aqueles, irmão, que ainda têm fidelidade com Deus, que ainda são sinceros com o Senhor, que ainda, irmão, tem uma direção do alto. E ele não busca status dessa terra, ele só busca agradar
a Deus, é como o apóstolo Paulo, é como os apóstolos, é como Jesus Cristo. E Deus, irmão, Ele pedia isso para aquele homem, que ele não viesse se desviar. Para que a gente vamos se desviar? Salmo 1 diz: medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Mas o que acontece é que tem muitos crentes que não gostam mais da palavra de Deus, que não gostam mais da pregação da palavra, que não gosta mais de passar 1 hora, 2 horas, irmão, em um estudo da palavra do Senhor. Se sente entediado, se sente com preguiça, não tem mais paciência, não tem mais vigor, a fé já não existe mais. Irmão, se você é crente de verdade, você tem que gostar da palavra de Deus, você tem que gostar da pregação, porque você é crente, você é ovelha, você não é bode. Os bode é quem não gosta, os bode é que se sente cansado, os bode, irmão, é que se escandaliza. Nós temos que meditar nessa palavra, de dia e de noite, de dia e de noite, irmão. É o alimento. No tempo do rei Josias, ele mandou fazer uma reforma no templo. Safã e Uquias achou o livro da lei, e quando ele achou, ele entregou a Safã, Safã entregou ao rei. E quando o rei, ele leu o livro, irmão, viu como o povo estava andando, viu o quanto o povo estava distante de Deus, o quanto o povo não estava seguindo a palavra do Senhor, o quanto a pessoa não estava mais emprestando seus ouvidos para a palavra de Deus. A realidade é essa, irmão, que desde a antiguidade, desde o tempo de Noé, irmão, as pessoas não queriam escutar a palavra de Deus. E até hoje, irmão, atualmente as pessoas ignoram a palavra de Deus. Poucos estão escutando, poucos estão dando crédito à palavra do Senhor. Isso é realidade, é a verdade, irmão. Isso é realidade. Quando aquele homem lê, ele vê o quanto o povo estava distante de Deus, e ele queria que aquele livro fosse lido ali no templo, para o povo se sentir ali, ter vontade de voltar, irmão, para Deus, ter vontade, meu irmão, de se achegar até ao Senhor, ter vontade de escutar o que Deus estava passando, o que Deus queria passar, o que Deus estava mostrando para aquele povo. Quando a gente vê, irmão, no livro de Reis, Elias vivia ali dormindo próximo ao ribeiro. Elias estava pregando fora das cidades de Jerusalém, mas Deus chama Elias e manda ele voltar para Israel, manda ele se apresentar perante o rei Acabe. A palavra do Senhor tinha que ser pregada ali. E quando ele voltava para lá, ele desafia os profetas de Baal. O Deus que respondesse com fogo era o Deus de Israel. E os profetas de Baal clamavam, os profetas de Baal se cortavam, os profetas de Baal clamavam ao Deus deles, só que ninguém respondia. Mas quando Elias, irmão, ele teve a sua oportunidade, quando ele pega 12 pedras, conformidade às 12 tribos de Israel, quando ele restaura o altar de Deus, quando Elias, meu amado irmão, ele clama ao Senhor Deus, Deus responde com fogo. E o povo de Israel vê que somente Deus era o Deus de Israel. Mas logo depois, irmão, a gente vê que o povo de Israel se desviou novamente. O povo escutava 1 hora a palavra de Deus, mas se contradizia.
Isaías diz que o povo de Israel é um povo contradizente, um povo rebelde, um povo que uma hora escutava e outra hora não queria mais escutar os profetas, não queria mais escutar a palavra de Deus, se desviavam novamente, ia embora, deixava os caminhos do Senhor. Mas entendemos uma coisa: se Deus, irmão, Ele tem deixado a sua palavra para ser pregada, anunciada, é porque Ele quer também que muitas pessoas sejam salvas. Entenda uma coisa: você só vai ser salvo, irmão, se você passar, primeiramente é em Cristo Jesus, mas se você passar a escutar a palavra do Senhor, se você deixar ela entrar no teu coração, se você abrir a porta do teu coração, se você crer de verdade. Era isso que Paulo estava querendo dizer, irmão, quando ele disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmão, ele estava falando que a fé que vem sobre nós quando escuta a palavra de Deus é uma fé para a salvação, não é uma fé para conseguir um milagre, não é a fé para conseguir, irmão, um presente de Deus, não é a fé para conseguir uma cura, que é muito importante, mas logo depois que recebe a cura vai embora. Não, ele estava falando de uma fé, irmão, que se revela em nós, irmão, para a salvação eterna. Como diz, se tu crê com o teu coração, se tu confessa com a tua boca e tu crê com o teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. E desde o princípio Jesus queria que o povo de Israel viesse entender isso. Será que é tão difícil, irmão, as pessoas entender? Será que é tão difícil as pessoas entender, compreender, irmão, que eles necessitam da palavra do Senhor? Se tu quer ter fé, irmão, escuta a palavra de Deus. Não fica somente, irmão, deitado, dormindo. Não fica somente, meu amado irmão, dessa forma. Se dispõe a ler, porque quando tu lê também, tu escuta. Deus fala contigo. Se dispõe, meu amado irmão, a fazer mais a vontade do Senhor. Deus sempre levantou os seus profetas. Deus precisa de um instrumento nessa terra. Deus precisa de pregadores. Deus quer enviar os pregadores. Sei quem é Jesus, porque Jesus em muitos lugares não está mais sendo anunciado. As pessoas não têm mais anunciado quem é Jesus. Tem anunciado muitas outras coisas. E Jesus, meu irmão, sempre ele usou o homem. Jesus usa o homem para trazer a mensagem, o seu instrumento, aqueles que conversam, aqueles que buscam. Israel durante muitos anos andou desgarrada, como ovelha que não tinha pastor, por falta, irmão, de escutar a palavra de Deus. Rebeldia, povo covarde, povo desobediente. Igualmente muitas pessoas de hoje são assim também, desobediente, que não querem nada com Deus, só querem os presentes, só querem as bênçãos de Deus, não querem o abençoador. O que a gente vê, irmão, em Isaías no capítulo 6, quando Isaías ali se torna profeta de Deus,
Quando Isaías tem a visão de Deus, que ele vê Deus no céu ali, no seu trono, que ele vê os serafins, que tinha 6 asas, com 2 asas eles cobriam o seu rosto, com 2 asas ele cobriu os seus pés, com 2 asas eles voavam, e eles clamavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A glória de Deus invadia todo o templo. Isaías dizia: eu estou perdido porque eu habito no meio de um povo corrupto. Quando o anjo vem até Isaías com uma brasa e toca aos lábios de Isaías e diz para ele: eis que é tirada a tuas iniquidades, os teus pecados. E quando Isaías escuta isso, ele escuta mais uma voz que dizia: quem vai anunciar a minha palavra a este povo? E Isaías de pronto ele dizia: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para anunciar a tua palavra. Será que você tem dito para Deus: eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra? Eis que você tem dito para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra em Fortaleza. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra em Pajuçara. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra em Madalena. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra na Alemanha. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra em Pernambuco. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra no Rio de Janeiro. Será que você tem dito isso para Deus? Eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra nas praças. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra nos presídios. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar as tuas palavras no hospital, na rua, no coletivo, seja onde for. Você tem dito para Deus: eis-me aqui, assim como fez o profeta Isaías? Porque aquele homem, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E quando ele diz: eis-me aqui, Senhor, Deus disse: vai. Só que o povo, irmão, ia ficar confuso com a pregação de Isaías. Muitos não iam escutar, não ia ver quando ele passasse, não ia entender quando ele anunciasse, não ia. Por quê? Porque Isaías ia anunciar aquela palavra durante 3 anos em Israel, nu e de pés descalço naquela terra. E quando o povo visse Isaías nu, com os pés descalços, ninguém ia dar crédito à palavra de Deus. E Isaías ia ali ser como louco, como doido. Isaías, irmão, ia se sentir, irmão, durante 3 anos anunciando aquela palavra do jeito que Deus pediu. Por isso que o povo de Israel não ia escutar, não ia ver, não ia se converter. Mas essa era a vontade de Deus, que aquele homem viesse anunciar a palavra de Deus nu e de pés descalços naquele lugar. Ele perguntava para Deus: Deus, até quando isso vai durar? Irmão, tudo dura até o dia que Deus quer. Até o dia que Deus quer, irmão, ia durar. Ele ia anunciar. Assim como Noé, Isaías se angustiou, é claro. Quem é que não fica angustiado
quando prega a palavra de Deus e as pessoas fingem que não está escutando? Quem é que não fica angustiado quando uma pessoa prega a palavra do Senhor e ninguém se converte? Quem é que não fica angustiado quando prega a palavra do Senhor e ninguém mostra, irmão, fruto de arrependimento? Todos os pregadores, irmão, se sentem assim. Eu creio que não era só Isaías, mas é eu, é você, é o pastor, é o presbítero, é todos que anunciam essa mensagem. Muitas vezes a gente chega até a falar: Senhor, por que é que ninguém escuta? É eu que prego ruim demais? Não, irmão, é porque as pessoas estão com os seus ouvidos, irmão, agravados para a palavra de Deus. É porque os homens são maus, é porque as pessoas são perversas, é porque elas querem andar segundo a sua própria vontade, porque elas querem, irmão, fazer o que vem na telha e não escutar a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus requer mudança, requer obediência. E muito dos povos de Israel não queria obedecer. Eu digo que muitas vezes Israel conhecia muito bem quem era Deus, e muitas vezes fazia o que era errado de propósito. De propósito. Muitas vezes Deus diz na sua palavra que aquele povo fazia aquilo ali para deixar Deus irado. E muitas pessoas hoje em dia, irmão, hoje em dia, finge que está escutando a palavra do Senhor, finge que tem fé, finge que é obediente, estão fingindo que é crente. Mas eu lhe digo uma coisa: não basta somente a gente ser, irmão, não basta somente a gente ser de uma congregação que prega a verdade protestante, mas também temos que viver a verdade. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que escuta estas minhas palavras e coloca em prática. E coloca em prática. Então, assim como Isaías se sentiu, muitos homens se sentiram, irmão, quando pregaram a palavra do Senhor. Era uma forma estranha de Isaías pregar, onde já se viu um homem pregar nu, descalço, andando pelas ruas de Israel. Mas tudo que Deus faz, irmão, Ele faz porque Ele é Deus, Ele é inteligente, Ele é todo poderoso, Ele sabe o que Ele está fazendo, sabe sim. Da mesma forma, de uma forma também estranha, a gente via João Batista pregar a palavra do Senhor, lá no deserto. Lá no deserto, ele não escolheu um canto que passava muitas pessoas, ele não escolheu uma praça, ele não escolheu a sinagoga, como faziam os fariseus, os sacerdotes. Ele foi lá para o deserto. O Espírito Santo levou ele lá para o deserto. E lá no deserto ele anunciava a palavra de Deus. E uma pregação simples demais, aonde muitos pregadores hoje não querem anunciar essa palavra: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Ele pregava essa mensagem. Ele estava pouco se importando que iria pregar na sinagoga. Ele estava pouco se importando que ia chegar um convite para ele pregar em uma daquelas sinagogas famosas. Porque João Batista era um pregador de Deus. Ele não era pregador de homens, ele era pregador de Deus, para consertar, para ensinar o caminho que o homem deve andar, seguir, o caminho que é Jesus, o caminho
a verdade e a vida. O homem que se vestia de uma roupa feita, irmão, de pele de camelo, com um cinto em seus lombos, que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. O homem que pregava a palavra, meu amado irmão, até para o rei, para o governador. O homem que pedia que o povo viesse se arrepender. O homem que pregava para os sacerdotes, sumo sacerdote daquela época. O homem que pregava, meu amado irmão, para os mestres da lei, e mandava que aqueles mestres da lei viessem se converter, mostrar fruto de arrependimento, ou seja, escutar a palavra do Senhor, se converter, se renovar, buscar, conhecer, entender, compreender que aquele que iria de vir, ele ia nascer de uma virgem, que era Jesus. O próprio Jesus, meu amado irmão, sendo rei, ele quando entra em Jerusalém, ele não entra, irmão, ele não entra ali, ele não manda fazer uma festa, ele entra montado numa jumentinha. O rei ficava no palácio, o rei era rico, mas Jesus era pobre, humilde, e entrava montado em uma jumentinha. E quando o povo olhava, não entendia que aquele ali era rei dos judeus, rei daquele povo. Muitos daqueles fariseus, daqueles sacerdotes, não ia receber Jesus, porque Jesus não era um rei que vinha como rei Davi, rico, próspero. Era um rei pobre. E os sacerdotes, mestres da lei, os judeus, que Jesus veio para eles, Jesus veio para os judeus, mas os seus não o recebeu. Como o próprio Isaías dizia, o que é dele não recebeu, mas aqueles que não era dele, os gentios, o receberam, o acharam. Como Isaías falava, quem deu crédito na nossa pregação, quem estava dando crédito no que Jesus estava pregando, quem estava dando crédito naquela mensagem, pouquíssimas pessoas estavam crendo que aquele ali era o Messias. Pouquíssimas pessoas estavam crendo que aquele ali é o Salvador. Pouquíssimas pessoas estavam recebendo aquela mensagem no coração, estava confessando com a sua boca, estava crendo com o seu coração que aquele ali é o Messias, que aquele era o Salvador, que aquele ali, irmão, era que ia tirar o pecado, que aquele ali era que ia fazer o sacrifício, a expiação, que aquele ali era que ia pagar o preço, aquele ali era que ia pagar a dívida. Pouquíssima pessoa estava entendendo, estava recebendo, estava crendo naquela mensagem, estava crendo no que Jesus ele estava pregando. Pouquíssima pessoa. Hoje, irmão, em muitos lugares, a palavra de Deus tem saído de cima do púlpito. As pessoas têm valorizado o louvor. O louvor é muito importante. É muito importante. As pessoas têm valorizado
a oportunidade exagerada. As pessoas têm, irmão, deixado pouquíssimo tempo para a pregação da palavra de Deus. Pouquíssimo tempo. E se não tem pregação, logo, irmão, vai ser uma igreja morta. Logo vai ser um povo sem fé. Logo vai ser um povo, irmão, sem convicção. Logo vai ser um povo, irmão, frio. Porque se você não escutar a palavra de Deus, você vai esfriar. Você vai se tornar incrédulo. Não vai mais acreditar em nada. Vai deixar de vir uns cultos. Vai deixar de buscar Deus. E pode até, irmão, se desviar da palavra do Senhor. Pode até se desviar. Muitos não entendem, não compreendem, irmão, que Jesus Cristo, quando ele pregava o seu sermão de ensinamento, ele passava horas e horas pregando aquele sermão. E quem ia ali para escutar a palavra de Deus, inclinava os seus ouvidos e comia aquelas palavras que saíam da boca de Jesus. Comia o pão, bebia da água. Mas quem iria até aquele lugar somente para querer alguma coisa material, saía de lá indignado, porque foi para receber alguma coisa e não recebeu nada material que vinha da parte de Jesus, mas recebeu palavra de conserto, palavra de renovo, recebeu palavra que viesse renunciar algumas coisas, recebeu palavra da vida, recebeu conserto, recebeu a doutrina, recebeu a verdade, recebeu, irmão, o conhecimento. Eu me lembro quando eu não era crente. Quando eu não era crente, irmão, e quando eu não gostava de crente, nunca eu tinha ido nem na igreja católica, nem na igreja evangélica, em lugar nenhum. Nunca um crente chegou para mim e pregou a palavra. Ninguém. Mas quando eu estava, irmão, em um determinado lugar, que eu estava precisando escutar a palavra de Deus, e eu me lembro muito bem que tinha um jovem chamado João Cláudio. Esse jovem, ele pregava a palavra de Deus. E quando ele pregava, eu não era crente, eu nunca tinha sentido aquilo, mas quando ele começava a pregar, o que ele falava, irmão, me confortava. O que ele falava me preenchia. O que ele falava, irmão, eu me sentia bem. E quanto mais aquele jovem pregava a palavra de Deus, mais eu queria escutar a palavra do Senhor. Mais eu recebia. Com certeza, Deus estava usando aquele jovem para mim, como para muitos outros que estavam na mesma situação que eu. E não ia custar, irmão, para a semente crescer. Não ia custar. Se você começou, irmão, um trabalho no seu bairro, onde você mora, no coletivo, nas praças, pregando a palavra do Senhor, e até agora
ninguém se converteu, continua. Porque Deus vai fazer, irmão, a semente crescer no tempo certo. Deus está escolhendo a dedo quem é que Ele vai fazer crer. Deus está escolhendo. Você só tem que continuar. Você só tem que guardar a palavra. Você só tem que ter fé. Não tem ninguém para ir, mas eu vá só. Tem ninguém não? Vai só pregar a palavra de Deus. Se não tem ninguém, é bom que tivesse 2 ou 3. Mas se não tem, vai só. Vai. O povo pode te chamar de louco, pode te chamar de doido, pode te chamar de herege, porque você prega a verdade e protesta contra essas heresias, esses falsos pastores. Mas entenda uma coisa: Deus aprova salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus aprova salvar os crentes. Não desista, continua, persevera. Assim como os homens de Deus, irmão, eles pregavam. Não tinha espada, não tinha cadeia, não tinha rei, não tinha homem que viesse matar, não tinha ninguém que viesse parar aqueles homens, não tinha ninguém que viesse fazer eles deixar de pregar a palavra do Senhor. Nem sofrimento, nada ia fazer aqueles homens parar. Nada. Foram levantados para pregar a palavra do Senhor. Receberam, irmão, o convite. Receberam, irmão. Nada fizeram eles parar. Perseveraram. Muitos perderam a sua cabeça. Muitos foram mortos. Mas quanto mais morria, mais pessoas, irmão, acreditavam. Mais pessoas, irmão, se enchiam de fé. Mais pessoas buscavam a Deus, ao Senhor. Porque eles estavam sabendo a quem eles estavam servindo, a quem eles estavam buscando, a quem eles estavam, irmão, anunciando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como Paulo diz, que a fé vem pelo ouvir, e é verdade. Jesus fala isso em Mateus 7:24. Abra a palavra de Deus em Mateus 7:24. Amém? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhei a um homem prudente. Olha aí o que é que Jesus diz. Jesus, ele está falando que todo aquele que escuta estas minhas palavras, de quem é as palavras? É de Jesus, é dele. Escuta estas minhas palavras, não é palavra de homem, não, é palavra de Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Todo homem que escuta as palavras de Jesus, ou a palavra de Deus, escuta estas minhas palavras, ele vai classificar como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso que Jesus, ele fala. Escuta a palavra,
Tu guarda a palavra, assim como fez Paulo, como fez os apóstolos, os servos de Deus. Logo, tu pratica a palavra, porque é importante, irmão, escutar e praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra do Senhor não é somente escutar, é praticar também. Para se tornar um homem prudente, tem que escutar e praticar a palavra do Senhor. Para se tornar, irmão, um homem prudente, um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Aquela rocha que foi cortada sem mão, que veio sobre a estátua do rei Nabucodonosor. A rocha que foi desprezada pelos edificadores. A rocha inabalável, rocha verdadeira, firme, rocha Jesus. É Ele que é a rocha. E se tu, meu irmão, pratica as palavras de Jesus, tu edifica a tua casa na rocha. Porque Paulo ele diz: assim como nós somos casa, ou templo de Deus, aonde mora o Espírito Santo, porque é isso que o homem deve ser. Templo. Para que templo? Ou casa? Para habitar o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito que consola, o Espírito que edifica, o Espírito que faz você, meu amado irmão, ter intrepidez, coragem e avançar para o reino de Deus. Então, logo se você escuta e pratica a palavra de Deus, você está construindo a sua casa na rocha. Para nós, irmão, nós sabemos o quanto é difícil construir uma casa na rocha. E logo no tempo de hoje, aonde as pessoas querem facilidade, aonde as pessoas querem doutores que preguem conforme as suas vontades, aonde estão querendo, meu irmão, doutores que preguem o que eles querem, no reino de Deus, ou no evangelho do Senhor, para construir uma casa na rocha não tem facilidade, porque na rocha você não cava com uma pá. Para você cavar um alicerce, irmão, na rocha, você vai precisar de uma ferramenta boa. Você vai precisar de um bom picarete. Você vai precisar de uma boa chibanca para cavar ali um alicerce na rocha. Você requer tempo, irmão, para cavar aquele alicerce. Requer tempo, paciência. E muitos que começam cavando esse alicerce na rocha, não termina, porque logo vê a dificuldade, logo vê a perseguição. Assim, irmão, é a vida do ser humano que quer agradar a Deus, que quer guardar o evangelho. Vai vir perseguição? Vai. Vai vir um sofrimento? Vai. A dor? Vai. Vai vir a adversidade? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas, meu irmão, Jesus prometeu que o evangelho é difícil mesmo. Até ele disse aqui, o Railton falou no começo, aquele que quisesse ser discípulo de Jesus, irmão, tinha que negar a sua vontade, tinha que pegar a sua cruz e seguir. E tinha até que morrer pelo amor à palavra. Irmão, vai falar, irmão, para esses irmãozinhos, esses evangélicos que querem facilidade,
que ele vai sofrer, que ele vai se angustiar. Se ele pregar a palavra verdadeira, ele pode até morrer, ser apedrejado, para ver o pulo que ele dá, porque ele conhece, irmão, ele conhece que ser crente é andar por um caminho fácil. Se Cristo já fez tudo, nós não podemos mais fazer mais nada. Mas não é assim. Se a gente quer estar firme, construir a nossa casa na rocha, vai ser dificultoso, vai ser estreito, vai ser complicado. Mas, irmão, isso vai agradar ao Senhor, isso vai agradar a Deus. Além do mais, Deus, Ele te deu a fé. E quando você tem fé, quando você é um crente de verdade, você passa por isso achando graça, você passa por isso rindo. Principalmente aqueles homens que era morto lá pelos leões, pelos gladiadores, lá na arena. Quando as pessoas iam lá olhar o rosto deles, uma aparência de que estava feliz, uma aparência que tinha morrido, mas era por uma boa causa. Aparência de uma pessoa que tinha morrido e que não foi forçado a fazer aquilo, morreu pelo amor à palavra de Deus, a palavra do Senhor. Mas ele diz também: o homem que escuta as palavras de Cristo, ele diz também as minhas palavras, e não pratica, é considerado como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ah, meu irmão, edificar ali, construir uma casa na areia, é fácil demais. Principalmente na areia da praia, que você vai com a pá e é só tirando a areia. É muito fácil demais. Mas o que acontece é quando vem a chuva, irmão, ou enche os rios e vai do encontro daquela casa, ela logo cai, porque não tem firmeza. Não tem firmeza. Você vê que muitas pessoas começam bem, escutando a palavra de Deus, começa no espírito, começa fervorosa, começa com aquela alegria, com aquela fé, mas quando vem a dificuldade, a perseguição, aí ela começa a esfriar. Aí ela já não mais lê a palavra de Deus, e quando lê, já não mais pratica. E como ela não pratica, ela se torna um crente carnal. Carnal. Ele não quer mais saber do que é espiritual, não quer mais saber do que é de cima, do que é de Deus. Ele não sente mais vontade de evangelizar, de buscar, de pagar o preço para receber de Deus a revelação. O homem que escuta as palavras de Deus e não pratica, irmão, é um hipócrita. E qual Jesus falava para os fariseus? Hipócrita. Vocês me honram somente de lábio, mas o coração está longe de mim. Muitos estão escutando, estão aí escutando, mas não estão praticando. Estão sendo como um servo insensato. Construíram a sua casa na areia e logo vai parar, vai desistir, logo vai estacionar, logo
irmão, vai se rebeliar, vai deixar os caminhos do Senhor. Assim como muitas vezes fez Israel. Assim como muitos deixaram os caminhos do Senhor. Assim como muitos não evoluíram. Porque faltaram, irmão, uma coisa. Porque faltaram, irmão, humildade. Humildade para escutar a palavra de Deus. O que Deus estava falando. O que Deus queria passar. Lá em Hebreus, no capítulo 4, para concluir, Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se a palavra de Deus, ela me dá esse vigor, ela dá a você esse vigor, essa fé, essa força, irmão, é porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é vida, porque o próprio Jesus é a palavra. Hebreus 4:12, para concluir, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, logo é Cristo, porque Cristo é a palavra. Somente Cristo pode saber o que tu está pensando agora. Somente Cristo sabe o que está no teu coração agora, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Por isso que Paulo diz: a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus logo transpassa a alma de qualquer ser humano. Logo, de pronto ela transpassa a alma do ser humano. Mas o ser humano tem que fazer uma coisa: é abrir a porta do seu coração. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abre, eu entro, ceio juntamente com ele e ele comigo. É viva, é eficaz. Palavra de Deus, irmão. Essa palavra que vai nos ensinar, nos instruir. É esse Cristo, irmão, esse Cristo Salvador, misericordioso, que até agora está tendo misericórdia. Mas um dia, irmão, todos nós vamos estar perante o juízo de Deus. Todos nós. Então não adianta nada você que não é crente, você que não confessou Jesus ainda, endurecer o teu coração, homem. Não adianta nada. Não seja bobo. Não. Confessa com a tua boca, crê com o teu coração, então tu serás salvo. Tu não quer se salvar? Salvação está em Cristo. Não queira estabelecer a sua própria justiça. Queira a justiça de Deus para a tua vida. A justiça do Senhor. Um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz. E não há criatura alguma nessa, e não há criatura alguma
encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nua e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Oh glória! Você sabe que hoje você tem a oportunidade de se arrepender. Você sabe, irmão, que hoje Deus lhe chama, Jesus te chama, a palavra te chama. E a palavra de Deus, se ela não penetrou no teu coração, é porque você não abriu o coração para Ele. Mas se você abrir, logo ela vai entrar, e você vai se encher de fé, e você vai, irmão, ser um homem vitorioso, assim como foi os apóstolos, assim como foi os servos de Deus. Assim como Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Deixa ela entrar, deixa ela penetrar, deixa ela, irmão, preencher. Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe, Deus, Ele sabe de todas as coisas.